Graças e paz a todos, amém. A minha experiência de hoje, quando o apóstolo orou em mim, que o anjo apareceu, fiz a pergunta para ele, e aí ele falou que antes de me levar no que a apóstola orou, ele ia me mostrar algo e para mim falar para a igreja. E aí o anjo me levou bem alto mesmo, que eu vi o planeta Terra. E aí ele falou, presta bem atenção no que vai acontecer. E aí eu vi o planeta se desfazer, explodir. E aí ele falou bem assim, isso está próximo de acontecer. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou que nessa oração o Senhor ia trazer revelações muito fortes sobre o fim do mundo, sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer. E muitas dessas coisas que vai acontecer, que está acontecendo, está na Bíblia. E o Senhor falou bem assim, o anjo falou que o Senhor quer cobrar de todos, até de mim, a leitura da palavra. A gente precisa saber, porque tem coisas que vão ser reveladas muito fortes, que está na Bíblia. E aí o Senhor quer que passe direitinho do jeito que Ele revelar. E tem coisas que a gente não vai saber passar. Se a gente souber do jeito que está na Bíblia, a gente não vai se perder na hora de passar essa palavra. Então Ele cobrou a leitura da palavra de mim e de todos aqui. Ele falou que todo mundo orando, todo mundo buscando, mas está esquecendo de ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor, que é o principal também, é uma das coisas principais. Aí eu falei, amém. Aí foi na hora que ele falou, agora nós vamos no céu. A gente foi num jardim muito lindo, e eu vi um homem sentado e um monte de gente ao redor dele. E o anjo só falou assim, nós não vamos atrapalhar esse homem, ele está falando com essas pessoas. Eu falei, mas quem é esse homem? Aí ele falou, é o rei Salomão. Eu falei, mas eu jurava que esse homem estava no inferno pelas coisas que ele fez. O Senhor falou bem assim, esse homem é muito sábio, foi muito sábio na terra. Apesar das coisas ruins que ele fez na terra, o Senhor perdoou, assim como Ele perdoou muitos outros, que hoje está aqui no céu também. No leito de morte, na hora antes de morrer, pediu perdão, se arrependeu e está lá no céu. Eu falei, está aqui no céu. Aí eu falei, amém. Aí eu falei, não sei o porquê eu estou vendo, mas amém. Aí foi quando ele falou, agora vai e entrega esse recado para a igreja. Aí eu voltei. A graça e a paz, amados irmãos. Aqui é o apóstolo Juscelino Alves, está comigo também aqui a apóstola Ellen Janaína. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 10, que está dizendo assim: Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então verá o fim. Olha só, irmãos, que coisa, né? O fim virá. A Bíblia fala, né, que ouviremos rumores de guerra, né, e tudo, mas ainda não é o fim, né, irmãos? Mas quando o evangelho for pregado, né, como tudo que está acontecendo, né, tudo que já está acontecendo no mundo, né? Como nós acabamos de ler, já está acontecendo tudo isso, irmãos. E o evangelho do Senhor está sendo pregado, está sendo anunciado. Então, sabemos que o fim está próximo. E você viu essa experiência da irmã Yara aí, né? Qual o Senhor mostrou para ela o planeta, né?
meio que explodindo, né? Talvez isso não seja da forma literal, né? Literalmente explodir, mas talvez seja pendendo para o lado espiritual, né, irmãos? O fato é que temos que estar preparados para isso, né? Depois o Senhor mostrou para o rei Salomão, glória a Deus, e o Senhor fazendo a cobrança, né, sobre a leitura da Bíblia, a santificação, na verdade, porque a palavra de Deus diz que pela oração e pela palavra sois santificados, não é isso, apóstola? É isso, apóstola, a importância de lermos a Bíblia, de meditar na palavra do Senhor. O salmista Davi, ele falava sobre isso, ele deu conselho, né, sobre meditar na lei do Senhor dia e noite, né? Que o nosso prazer deve estar nisso, em meditar na palavra do Senhor, porque tudo o que está acontecendo nos últimos anos já estava escrito, já foi anunciado isso na palavra do Senhor. Então nós precisamos conhecer a palavra, conhecer a verdade, irmãos, conhecer verdadeiramente as Escrituras Sagradas, porque tudo isso já está escrito, já foi dito, o próprio Deus deixou revelado a nós. E como me portar diante desses acontecimentos? Diante de tudo isso, tendo intimidade com Deus, tendo comunhão com o Espírito Santo de Deus, tendo uma palavra de vida, né? Porque se eu tenho a palavra de Deus em mim, se eu guardo os mandamentos do Senhor, verdadeiramente eu sou o que ama a Deus. Porque quem ama ao Senhor e não teme a Deus, não guarda seus mandamentos, não anda na verdade, não tem como provar esse amor. Então Deus, ele tem se revelado, revelou essas coisas maravilhosas para a irmã Yara. Achei bem interessante quando o Senhor adverte, eu vou cobrar agora, eu vou exigir que leiam a palavra. Não é só uma vida de oração, não é só uma vida de clamor, mas é uma vida de conhecimento, porque a unção, ela vem precedida, irmão, do conhecimento. Então se eu leio a palavra, eu tenho intimidade com Deus da Bíblia, eu vou ser alguém cheio do Espírito Santo, eu vou ser alguém cheio da presença de Deus, eu vou ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E se eu estiver cheia do Espírito Santo de Deus, eu vou saber me portar no dia mau, eu vou suportar os tempos difíceis sabendo que o Senhor está comigo, que é o Senhor que está conosco, que é o Senhor que está no controle de todas as coisas, né? Então, assim, Deus, pela sua infinita misericórdia, está usando seus servos, como está se revelando para os seus filhos, como exemplo aí da irmã Yara, para alertar o povo que é tempo de ler a palavra de Deus, meditar nas Escrituras, é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém? E aí ela teve essa experiência, esse grande despertar, esse mover do Senhor para os últimos dias. E nós precisamos estar atento, né? Estar atento, porque tem sido anunciado, o Senhor tem falado do mal terrível que viria sobre a terra. Nós não sabemos a proporção do que é, pode ser a pandemia aí em alta, pode ser um meteoro, pode ser alguma coisa, vai acontecer. Mas como é que eu tenho que me portar diante dos acontecimentos do fim? Como que eu tenho que me comportar diante de tudo isso, irmãos? E eu só vou poder ter uma boa atitude, eu só vou poder ter paz no meio de tudo isso se eu estiver firme, fundamentado a minha fé na rocha, firme nas Escrituras, firme na palavra do Senhor. Amém, amados? Então que Deus abençoe sua vida, que esse testemunho venha edificar, assim como tem edificado as nossas vidas aqui na Shalom Manaus, possa edificar você que está ouvindo esse testemunho. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos orar então, apóstolo. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresento, Senhor, a vida desse homem, desta mulher, Pai querido, Pai amado, que está orando juntamente conosco. Pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia, Pai, sobre nós. Senhor, que possamos verdadeiramente ter o desejo ardente de ler a Tua palavra, de orar, de fazer a Tua obra, Senhor, de estar, meu Pai querido, amado, vivendo juntamente contigo, Senhor, o caminho que o Senhor nos propôs, o caminho que o Senhor nos indicou. Pai querido, Pai amado, então não nos deixe vacilar. A Tua palavra fala que aquele que está de pé, ore para que não caia, Senhor. Então, Senhor, que o Senhor venha nos sustentar, que o Senhor venha, meu Pai querido, Pai amado, nos sustentar com a Sua destra forte e fiel, Pai, e que possamos andar, Senhor, no centro da Tua vontade, Pai. Muito obrigado, cuida de cada um, em nome de Jesus. Amém
e amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.